tenho para mim uma coisa, e isso eu entendo assim: se o mundo e o diabo estão querendo eliminar e retirar algo do meio deles que os incomoda, é sinal que essa coisa que os incomoda pertence a Deus. E foi Deus que colocou. Quantos países agora você conhece ou tem conhecimento que é proibido de abrir igreja evangélica? Quantos são proibidos de cultuar a Deus, tanto fora da igreja como dentro da igreja? Então é uma mensagem, uma pequena mensagem para os amigos e irmãos que acham e não precisam estar dentro de um templo físico para adorar a Deus. O Senhor nos pede para nos reunirmos, sim, e em comunhão com o nosso irmão, participar da ceia, sim, lembrando do seu ato glorioso de sacrifício para salvar nossas almas do inferno. E assim, praticarmos aquilo que temos aprendido segundo a palavra, dentro e fora da igreja. Agora, dizer que não devemos ir para a igreja não tem coerência não. Eu creio que uma das coisas que muitas vezes eu prego e ensino, que muitos estão idolatrando a igreja como se não tivesse na igreja, vai para o inferno. Eu creio que eu posso estar numa igreja e posso ir para o inferno. Eu creio que eu posso estar fora da igreja e posso ir para o céu. É uma questão de fé, crer em Jesus Cristo, prática da palavra de Deus. Agora, não quer dizer que a pessoa não tem que estar na igreja, ou que ela tem que estar fora da igreja. Nenhuma e nem outra é certo. É um mandato do Senhor, é para nos reunirmos, é para adorar a Deus, é para lembrarmos do seu feito, é para aprendermos a palavra. Nós não fomos feitos solitários, pelo contrário, nós fazemos parte de um corpo vivo, que é o corpo de Cristo. Então temos que estar lá sim, mas isso não me leva para o céu. Devemos entender que devemos ir para a igreja sim adorar a Deus, mas adorar na rua, adorar em casa, adorar em todo lugar. O próprio Jesus disse, vai chegar a hora e já chegou, que o lugar certo de adorar a Deus é onde a pessoa estiver, onde tiver duas ou mais pessoas, em nome de Jesus Cristo, no nome do Senhor, ali Ele vai estar conosco. E tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. Então, não tem esse negócio aí, não é para a igreja. Não, nós devemos ir para a igreja sim. A verdade é que está por trás disso é a manipulação do maligno, se utilizando de enganação, atentando no coração de pessoas e de homens e mulheres de Deus. Mas por quê? Se utilizando da mágoa, do ressentimento, das decepções e frustrações dentro de um templo evangélico. Lembrando a todos os irmãos que o templo físico é um lugar que está cheio de defeitos, porque fomos chamados, não porque somos perfeitos, mas pelo contrário. Se você olhar no mundo, tem pessoas muito mais inteligentes, muito mais capazes que nós, mas é porque o Senhor nos chamou, porque não merecemos e porque estamos na mão dele. É tudo dele e tudo para ele. Ele nos chamou não porque somos perfeitos, mas porque ele é perfeito. Ele nos chamou não porque nós o amamos, mas ele nos amou primeiro e por isso nós o amamos. Então, não te atormente o coração. Lembre-se que Deus nos chamou das trevas para a luz. Isso não quer dizer que tem algo bom em nós que possamos oferecer a Deus. Não. Ou seja, o que nós temos a oferecer a Deus é a obediência. O nosso sacrifício diário carregando a nossa cruz. O nosso sacrifício diário de adorar a Deus e temer a Deus e principalmente negarmos a nós mesmos e expor nesse mundo a face e o andar de Cristo através do nosso corpo e da nossa vida. Nós devemos dar um bom exemplo, seguindo o exemplo de Cristo, para que todos vejam Cristo em minha vida, Cristo em nossa vida, o caminhar de Jesus Cristo em nossa vida.
o pensar de Jesus Cristo, a mente de Cristo em nossas mentes, o coração de Jesus Cristo em nosso coração. É simples, mas aparentemente é difícil para quem ainda está em trabalho de molde, de transformação. Nós chegamos a um ponto do trabalhar de Deus que estamos tão quebrado, que Ele nos transforma num barro de novo. E aí somos moldados. Não nos importamos tanto com algumas coisas que a gente sabe que não leva a nada. Mas a gente luta pela honra e pela glória de Deus. Exatamente isso. Lutamos para permanecermos firmes no Evangelho do Senhor. O objetivo é guardar a minha alma. Eu guardo a minha alma, a minha coroa. Como o Senhor disse, cuidem para que não roubem a vossa coroa. Então, o teu compromisso, meu irmão, é cuidar da tua coroa, da tua alma, da tua salvação. E eu da minha. O reino de Deus é conquistado por esforço. Então, precisa ter um esforço. Não um esforço religioso, que eu jejuei 3 vezes a semana e fiz isso, fiz aquilo, e falar para todo mundo que você fez isso, fez aquilo, que eu orei, e funcionou porque eu orei, e aconteceu porque eu orei, e porque eu já li, eu fiz tanto de teologia, eu fiz tanto disso, não sei o que, e fui no monte e vi o poder de Deus, não sei o que. Não é pelo que você vê, não é o que você está falando. Temos que aprender, irmãos, que a nossa glória é pó, é sujeira, é imundície diante dos olhos do Senhor. Então, faça e não anuncie a todo mundo o que você está fazendo. É errado isso. O Senhor já condenou isso. Disse ele que não é para a mão esquerda saber o que a mão direita faz. Mas o Senhor disse que não é para nós sair cantando o ego por aí, dizendo eu fiz, eu deixei de fazer. Não. Quem fez foi Deus. Se você jejuou 3 vezes por semana, foi Deus que te deu graça para fazer isso. Não pegue a glória dele para ti. Ah, se você fez milagres, se tu ajudou pessoa, se aconteceu, se as orações que você orou funcionou não, Deus ouviu e aconteceu, é porque ele tinha propósito com aquela pessoa que tu orou e te usou como ferramenta. Te deu a oportunidade de compartilhar contigo a vitória, fazer parte desse campo de vitória, fazer parte do milagre. Então não fique se gabando, não fique se achando, entendeu? É Deus que fez. Tudo vem dele e tudo é para ele. Não tome, não roube a glória de Deus, que o fogo da ira descerá sobre ti. Aqueles que pegam a glória de Deus para si, eles são fulminados e não suportam a carga que têm. Então, quanto ao mais, vá à casa do Senhor. É lá dentro que você aprende a perdoar, que você aprende a ficar firme, que você aprende a cuidar da tua coroa, da tua vida, da tua família. É ali dentro que você aprende a palavra, porque ali você vê erros que a palavra diz que não é para fazer, e você vê acertos que a palavra diz que tem que ser feito. Então, basta você escolher que lado você vai ficar. Tu vai ficar do lado daqueles que vai fazer o certo e agradar a Deus? Ou o joio que está lá tropeçando e fazendo outros tropeçar? Nós temos que ajudar os fracos, os que estão caindo. Nós temos que ajudar aqueles que não entendem e não compreendem. Mas o soberbo, o arrogante, o vazio de alma, que é aqueles que só se preocupam com a aparência e se glorificar cada vez mais, esse coloca em oração. Ore, coloque na mão de Deus. Porque Deus pode mudar todas as pessoas. Só porque eu defino uma pessoa que ela é joio, não quer dizer que ela seja um joio. Mas sim uma pessoa que não foi moldada ainda pelo poder de Deus, pela mão do oleiro. Então, tenha mais compaixão. Mas também seja firme, você tem um ministério e autoridade. E nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor e defender sim a palavra de Deus. Defender sim a obra de Deus. Então você tem que ter autoridade e ser firme naquilo que Deus te chamou. Mas fale o que tem que ser falado. Se não aceitar, como diz a palavra de Deus, avise e fale 1 ou 2 vezes. Não ouviu? Então entregue na mão de Deus. E tu vai ver que se não ouvem a voz do homem, vai ouvir a voz de Deus. Terrível é cair na mão do Todo-Poderoso. Terrível é ouvir a voz de Deus no formato de repreensão. Amém?
Adore a Deus, em casa, em todo lugar. Louve a Deus, com teus atos, exemplos e principalmente com tua alma e espírito. Amém? Vai para a igreja, vai fazer comunhão com Deus. Mas não vai em qualquer igreja, não. Verifique, analise qual igreja. Sobre o não julgar, é uma questão diferente do que isto. A Bíblia nos ensina a julgar, ou seja, julgar como é ou não é, o que pode ser, o que não pode ser. Agora, julgar do formato de condenar, julgar, definir a vida de uma pessoa, isso Deus não aprova, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.